Fala galera do Exatamente Isso, venho aqui com mais uma aula de matemática, hoje sobre equações exponenciais. Uma aula rápida e simples, que vou mostrar alguns casos, por que são chamadas de equações exponenciais, o que faz uma equação de uma exponencial, e vou dar principalmente uma introdução para funções exponenciais e logaritmo, porque equações exponenciais elas resolvem muitos problemas, mas alguns deles não são possíveis sem o logaritmo, que eu vou mostrar mais pra frente. Se você não assistiu a aula de potências e raízes, eu aconselho que vocês assistam, porque vai dar uma base para algumas regras para potências que eu já vou aplicar aqui na aula. Bom, começando, que na verdade são poucas regras e dá para resumir rapidamente a aula para vocês, é o seguinte. A primeira pergunta que eu faço é: o que caracteriza uma equação exponencial? O que caracteriza uma equação exponencial é exatamente o expoente. Aqui em equações exponenciais, a gente vai ver que sempre o expoente vai estar com uma incógnita. Porque, por exemplo, vai ser um número, 2 elevado a x é igual a 16, por exemplo, que nem está aqui. Então, o objetivo aqui é a gente achar uma incógnita que está como expoente de um número. Como a gente faz isso? Para você fazer uma equação exponencial, você precisa igualar as bases. As bases precisam ser iguais. Então, por exemplo, 16 dá para você transformar para uma base de 2, 81 para uma base de 3 e assim vai. Eu vou aplicar algumas regras aqui para diferentes casos, desde mais fácil e eu vou dificultando um pouco, mas nada muito complicado. Deixei um espaço maior para esse daqui, que eu vou fazer aplicar a substituição, que vocês vão ver mais pra frente aí, que eu vou explicar melhor. Bom, então, a primeira coisa que precisam saber é que o x, que caracteriza uma equação exponencial, ele tem que estar no expoente, como o próprio nome já diz. Vamos começar fazendo o primeiro exercício, que é o mais simples. Vou fazer aqui de vermelho. 2 elevado a x é igual a 16. Como eu resolvo isso? Bom, primeiro eu já falei que a gente precisa manter a mesma base. Então, o 16, vamos fatorar o 16 e vamos fazer com que ele fique com uma potência, com o 2 elevado a uma potência. Fatorando 16. 16 dividido por 2, 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. Dividido por 2, 1. Beleza. Fatoramos 16 e achamos que 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta. Substituindo aqui na nossa equação, 2 elevado a x é igual a 2 elevado à quarta. Beleza. 2 elevado a x é igual a 2 elevado à quarta, a gente sabe que é uma igualdade. Então, esse tem que ser igual a esse. Tudo que está desse lado tem que ser igual a tudo que está desse lado também. Então, já que eles são de mesma base, o expoente tem que ser igual para manter a igualdade. Então, x é igual a 4. Beleza. Próximo exemplo, um pouquinho diferente, mas é o mesmo princípio. 3 elevado a x mais 1 é igual a 81. Como nós vamos resolver isso? A gente pode fatorar o 81 para tentar deixar ele com a base no 3 também. 81 dividido por 3, 27. Dividido por 3, 9. Por 3 de novo, 3. Por 3, 1. Então, 81 é a mesma coisa que 3 elevado à quarta. Vamos substituir aqui. 3 elevado a x mais 1 é igual a 3 elevado à quarta. Mesma coisa que o de cima. Esse lado aqui tem que ser igual a esse daqui. 3 elevado a x mais 1 tem que ser igual a 3 elevado à quarta. Para ser igual, é só a gente igualar os expoentes. X mais 1 tem que ser igual a 4. Subtrai um dos dois lados, ou passa um negativo, como se preferir. X é igual a 3. Por via das dúvidas, se quiser substituir, x é igual a 3. 3 mais 1, 4. Beleza, fechou. Próximo caso, que é uma das regrinhas que tem. 11 elevado a x é igual a 1. Quando que um número
que número que você pode elevar um número que ele sempre vai dar 1. Qualquer número elevado a 0 dá 1, exceto o 0. Então, a gente pode substituir esse 1 aqui por 11 elevado a 0. Então, 11 elevado a x é igual a 11 elevado a 0. Nesse caso, x é igual a 0, para manter a igualdade aqui. Próximo exemplo. 2 elevado a x é igual a raiz de índice 7 de 16. Putz, assusta isso um pouco, né? Mas não tem que se assustar. É bem simples de resolver. Bom, vamos por partes. A gente já sabe que o 16, pelo primeiro exercício, é igual a 2 elevado à quarta. Bom, então vou representar de novo. 2 elevado a x é igual a raiz de índice 7, só que 2 elevado à quarta. Só troquei o 16 por 2 à quarta. O que eu faço agora? Existe uma regra, que eu já passei na aula também de potências e raízes, que se você tem um número qualquer, um número x, com uma raiz, o x está elevado a um outro número qualquer, e um índice b qualquer também. X elevado a A com uma raiz de índice b. Isso pode ser representado também como x elevado a A sobre b. Uma regra bastante importante que você precisa saber para matemática, que facilita muito para vários tipos de exercício. Bom, agora vamos aplicar o que a gente viu aqui. 2 elevado à quarta dentro de uma raiz de índice 7. Como que a gente transforma isso? Você concorda comigo que o 2 é o x aqui em cima, que é um número qualquer. O 4 é o A. E o 7 é o B. Então, ficaria... isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado à quarta, 4 por 7. Então, é um expoente fracionário, que é uma raiz fracionária. E isso é igual a 2 elevado a x. Beleza, agora a gente tem 2 na mesma base, e é só a gente igualar os expoentes. X é igual a 4 sobre 7. X é igual a 4 sobre 7. Beleza, resolvemos rapidinho esses 4 exercícios. Agora o último, que é um pouco mais difícil, mas nenhum bicho de 7 cabeças. Bom, primeiro, a gente aqui vai perceber que vai chegar numa equação do segundo grau. Mas primeiro, o que você faria se você visse um exercício desse tipo? Existe um método chamado você substitui termos em comum por uma outra incógnita. Primeiro, você concorda comigo que 3 elevado a 2x, quando você multiplica dois números de mesma base, você soma os expoentes? Então, você concorda comigo que isso é a mesma coisa que 3x vezes 3x? Esse 3 elevado a 2x é a mesma coisa que 3x vezes 3x. 3x vezes 3x é a mesma coisa que 3x ao quadrado. Isso já foi um meio caminho andado, porque já vai ficar muito mais fácil enxergar o que você precisa fazer. Você tendo essa sacada de transformar o 3x, sempre que você vê números assim, uma equação grande assim com índice, aqui uma equação de segundo grau, aqui é o quadrado, aqui é o primeiro grau e o índice independente, sempre que você vê algo desse tipo, procura tentar fazer dessa maneira. Normalmente você encontra uma forma de fazer, porque eu não vejo outra maneira de resolver. Vamos lá. Você isolou aqui agora um 3x elevado ao quadrado. Eu vou representar o resto da equação aqui junto. Menos 6, que multiplica 3x elevado a x, menos 27, igual a 0. O que a gente faz agora? Você concorda comigo que tem 3x aqui e tem 3x aqui? Ó. Só que não tem como você resolver diretamente isso daqui, porque é uma equação de segundo grau,
só que o expoente está... o incógnita não está no expoente. Então, ó, tem o método da substituição. Você faz o seguinte. Vou igualar tudo que é 3x, 3 elevado a x, por y. Vou substituir tudo que é 3 elevado a x por uma nova incógnita. Vai ser o y que a gente vai querer usar. Então, faça a mesma coisa, só substitua por y. Y ao quadrado menos 6y menos 27 é igual a zero. Agora vamos resolver. Delta b quadrado menos 4ac. B quadrado é o menos 6 elevado ao quadrado menos 4. O a é 1, que é o que está aqui. E o c, menos 27. Bom, 6 ao quadrado, 36. Menos com menos, você já sabe que o final da multiplicação vai ser mais. 4 vezes 27. 2 vezes 27 é 54. 4 vezes 27, 108. Beleza, ó. 36 mais 108 é 144. Um ótimo número, porque a gente sabe que 144, se você tirar a raiz é 12. 12 ao quadrado é igual a 144. Uma coisa que eu aconselho é vocês decorarem todas as raízes de 1, que é o 1, até 13 pelo menos, que é o que mais cai, né, até o 13. Então, fique na cabeça já os valores, que é importantíssimo saber. Agora vamos calcular os valores de y. Y é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Primeiro, eu vou calcular menos b. O b é menos 6, então menos com menos, mais. Então fica 6, mais ou menos 12, que a gente achou a raiz de 144, sobre 2 vezes a, que é 2. Vou achar dois valores, y' e y duas linhas. O primeiro somando aqui e o segundo subtraindo. Primeiro somando, 6 mais 12, 18, dividido por 2, 9. Agora subtraindo, 6 menos 12, menos 6. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Ok, agora a maior parte do exercício já foi resolvida. Só falta finalizar. A gente no início do exercício substituiu por y. Agora é só a gente igualar 3 elevado a x pelas duas raízes, para ver quais são os valores válidos para x. Primeiro, vou fazer para y'. Y', que é 9, vou igualar a 3 elevado a x. Vou até separar aqui para não confundir. Y', que é 9, é igual a 3 elevado a x. Concorda comigo que 9 é 3 ao quadrado? 3 vezes 3. E aqui, 3 elevado a x. Nesse caso aqui, x é igual a 2. Beleza, achamos um valor válido para x. Agora, para y, duas linhas, que é menos 3. Menos 3 é igual a 3 elevado a x. Quais são os valores de x possíveis aqui? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Se você achou um valor, você está errado, porque nenhum número positivo elevado a alguma coisa vai retornar um valor negativo. Pode tentar o que for. Isso é regra. Se você tiver um 3 aqui, por exemplo, elevado a menos 1, significa que é 1 sobre 3. Se você levar 1 ao quadrado aqui, vai ser 9. Enfim, não existe valor que você substitua de x
para retornar o menos 3. Então, não é válido. Não válido. Então, o único valor para x aqui é x igual a 2. Beleza, resolvido. É um pouco mais longo de resolver e você precisa ter essa sacada aqui. É muito comum em equações exponenciais você encontrar esse tipo de exercício. Espero que tenham gostado da aula. Essa foi uma introdução para funções exponenciais, logaritmos, e se você ainda ficou meio perdido para essas regras de exponencial e tudo mais, aconselho vocês a assistirem a aula de potências e raízes que já tem aí no canal. E é isso. Se vocês gostaram da aula, por favor, deem um gostei aqui, que ajuda muito na divulgação e tudo mais. Inscreva-se no canal do YouTube, e se você ainda não conhece a página no Facebook, um monte de gente está entrando lá sempre, é www.facebook.com/exatamente isso oficial. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Valeu!